Todos que colocam em risco a saúde em ambiente de trabalho têm direito ao adicional de insalubridade, que pode variar de 10% a 40% do salário. Veja quais são as profissões mais insalubres e como ter esse benefício. Altas ou baixas temperaturas, umidade, ruídos, radiação, agentes químicos ou biológicos. Tudo isso faz com que um ambiente seja considerado insalubre. Trabalhar em locais assim pode ser prejudicial à saúde. A insalubridade ela faz parte do artigo 7 da Constituição e o artigo 190 e 191 da Consolidação das Leis do Trabalho, que seria uma atividade com risco de danos à saúde e elas podem estar divididas em atividades insalubres, atividades perigosas e penosas. Essa é uma das razões que faz com que o trabalhador precise fazer o exame admissional antes de iniciar as atividades, para saber se está em condições de assumir a função, além dos exames periódicos, em casos de trabalho insalubre. Os exames periódicos, eles normalmente seguem uma regra, normalmente de semestrais, anuais ou bienais, dependendo do agente que ele esteja exposto e do grau de insalubridade que ele possa estar exposto também. Técnico em radiologia, bombeiro, enfermeiro, químico, são algumas das profissões que têm direito ao adicional de insalubridade, que está previsto em lei e pode representar até 40% a mais no salário. A lei diz que o percentual vai variar entre 10%, 20% e 40%. Ele será fixado de acordo com a exposição do trabalhador ao agente de risco. Mas para ter esse direito reconhecido, é preciso atender os critérios estabelecidos pela lei. Não basta alegar que a atividade é insalubre. Aqui na câmara fria deste supermercado, a temperatura na área mais gelada chega a menos 12 graus. Os trabalhadores que precisam acessar essas áreas não recebem adicional de insalubridade, porque na avaliação técnica foi identificado que eles não ficam muito tempo expostos ao frio, mas mesmo assim utilizam todos os equipamentos de proteção individual. Hoje tem japona, tem calça térmica, essa japona é térmica, tem balaclava, tem botas, né, termoisolantes. Tudo isso a gente fornece para o nosso funcionário. Para quê? Para evitar todo e qualquer risco de um choque térmico, de qualquer risco que o nosso funcionário possa estar exposto. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, doutora Alexandra Camarano, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, doutora. É uma honra estar aqui com vocês para esse diálogo mais uma vez. Sempre recebendo muito bem aqui, procurando recebê-la bem para falar sobre esses assuntos. Muito bem. E aí nós começamos exatamente com alguns termos que são muito usados e que são diferentes entre si em relação a essa questão desses adicionais. Insalubridade e periculosidade, que são os termos mais conhecidos. Qual a diferença? A insalubridade é quando o exercício profissional dentro do ambiente de trabalho ele causa um dano à saúde do trabalhador. E a periculosidade é quando há um risco à vida do trabalhador. Então, tanto é que os percentuais eles são diferenciados. A insalubridade, o percentual é em cima do salário mínimo e a periculosidade é em cima do salário nominal do trabalhador. Isso está na CLT? Isso está na CLT, isso está na CLT regulamentado. Existe uma expressão também que ela é um pouco menos conhecida e que não está na CLT, que é penosidade. Já é uma situação diferente, seria em relação aos contratos coletivos de trabalho? A penosidade ela é muito específica, né? Alguns servidores, né, estatutários, eles têm o direito, mas muito especificamente quem trabalha em fronteira, ou então algumas categorias que podem colocar no instrumento coletivo de trabalho, mas não é da CLT, não existe na CLT regulamentada a questão da penosidade. Agora, como vimos na matéria, existem várias profissões com diferentes situações às quais esses trabalhadores são submetidos. Como é então que se faz para avaliar o risco ou a possibilidade de insalubridade, o grau de insalubridade ou mesmo de periculosidade que existe? A periculosidade não precisa de ser aferido o grau. A periculosidade é fixado um percentual de 30% sobre o salário nominal da pessoa quando ela trabalha dentro de uma atividade de risco à vida. A insalubridade é que precisa de um laudo técnico e de uma aferição para verificar a existência do risco à saúde e também qual que é o percentual que ele se enquadra, mínimo, médio ou máximo. Mínimo 10%,
médio 20% e máximo 40%. Isso tem previsão na norma regulamentar do Ministério do Trabalho, na NR15, e também deve ser feita através de laudos técnicos aferidos ou pelo médico, engenheiro de segurança do trabalho, entendeu? Dentro das empresas. Através de laudos técnicos é que se afere a existência da insalubridade e qual que é o grau da insalubridade. Existe um grau de aceitabilidade em relação aos riscos que um trabalhador ele pode se submeter. A alegação em uma situação de que ele recebe esse adicional e ele tem de se submeter a qualquer situação, ela não é válida. Se aquele risco ele exceder um determinado limite, ele não tem a obrigação de entrar, por exemplo, em um determinado local. Exatamente, quando aquilo oferece um risco. Por exemplo, a mulher gestante, a mulher lactante, ela não pode trabalhar em ambientes insalubres. Então, algumas dependendo da situação do trabalhador, ainda que se receba o adicional, não pode trabalhar sujeito àquele ambiente. Aí entramos já exatamente na minha próxima pergunta, que era exatamente as exceções. Quem não pode se submeter, uma delas é essa. Uma delas é a gestante. Trabalhador gestante é aquilo que pode causar um risco de vida para aquele trabalhador se submeter a uma condição de trabalho insalubre. Existe a possibilidade de mais de um adicional de insalubridade? Não, não existe. Não existe a possibilidade de acúmulo de adicional de insalubridade. O que existe ainda está sendo decidido no TST, há um recurso de revista repetitivo sendo tratado, é o recebimento da insalubridade e da periculosidade quando não é o mesmo fator de risco dentro da empresa, mas ainda não existe decisão firmada em relação a isso, mas 2 adicionais de insalubridade não. Doença de trabalho pode caracterizar uma situação de insalubridade? A doença do trabalho ela pode caracterizar o acidente de trabalho, mas não é um fator para desencadear o recebimento de insalubridade ou periculosidade, não. Doutora Alessandra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez para falar sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bem-vinda para falarmos para os nossos telespectadores. Obrigado, boa tarde. Obrigado.